Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Fica em Off. É o nosso podcast hoje com um convidado super especial, massa demais, um amigo meu de longa data. Bom, João Paulo, muito obrigado, cara, pela oportunidade aí da gente fazer essa entrevista juntos. E agora, meu irmão, eu quero que você fale quem é o João Paulo hoje aí, nesse universo aí, cara, da inteligência artificial. Eu sei que é um mestre nisso. E eu tenho o maior respeito, cara. Tanto que não pensei em outra pessoa num assunto que está tão quente hoje em dia, não pensei em outra pessoa que não fosse você. Então, cara, se apresenta pra gente aí. Beleza. Meu nome é João Paulo, eu sou. Mas todo mundo me chama de JP. Eu sou engenheiro de controle de automação por formação. E hoje em dia eu trabalho como cientista de dados barra engenheiro de machine learning para uma empresa americana. Todo mundo me chama de JP. Eu sou, além disso, além de ser cientista de dados e engenheiro de machine learning, eu sou pai da Aurora, marido da Juliana, principalmente. Acho que é isso. Para começar, vamos falando aí ao longo. Eu vou explicando minha história que é um pouquinho longa. Cara, massa demais. Agora, João, eu queria saber um pouco do seguinte, até para quem não está familiarizado com alguns termos aí, o que é, cara, o engenheiro de machine learning? Tá, vamos lá. O engenheiro de machine learning, hoje em dia, ele é a pessoa responsável por criar produtos a partir de modelos de inteligência artificial. Então, vamos supor assim, a gente tem duas categorias dentro do mercado. O cientista de dados, que foi meu primeiro chapéu que eu vesti na minha carreira, e o engenheiro de machine learning. O cientista de dados, ele basicamente vai criar um modelo de inteligência artificial. Então, por exemplo, a Offworks está automatizando alguma casa de algum cliente e precisa de um modelo de inteligência artificial para fazer qualquer coisa que seja. Sei lá, por exemplo, para reconhecer a voz do cliente. Vamos supor que a Offworks não quer mais usar os sistemas que já vêm prontos. Eles querem criar o sistema deles. Então, o cientista de dados vai pegar esse problema, vai modelar o problema, vai entender o problema e vai criar o que a gente chama de modelo de inteligência artificial. O modelo de inteligência artificial, o próprio nome já diz, ele vai entender o problema a partir de dados e você vai usar esse modelo para reconhecer voz, digamos assim. O cientista de dados terminou o modelo. Só que dessa de terminar esse modelo e colocar esse modelo para rodar na casa do cliente, para, por exemplo, conversar com outros sistemas da Offworks, para jogar dados para a nuvem, para fazer mais, tipo, toda engenharia em volta, aí é que entra o engenheiro de machine learning. Entendeu? Então, o engenheiro de machine learning, ele é mais aplicado à prática da ciência de dados, que é essa parte de modelagem de problema. Então, o que eu costumo dizer é, o engenheiro de machine learning, ele é uma especialização do cientista de dados. Porque o cientista de dados começa como aquele cara que geralmente fez o mesmo caminho que eu, veio da academia. Então, por exemplo, eu terminei o mestrado e já fui para ciência de dados. Você chegou a fazer alguma faculdade de ciências de dados, alguma coisa assim ou não? Não cheguei. Não. Como eu falei, sou formado em engenharia de controle de automação na PUC, inclusive formei com dois dos fundadores da Offworks, o Matheus e o Glauber. Posso falar já que eu conheço gente famosa. E muito, né? E muito. Há 10 anos aí de amizade, Sirinho eu já conheço mais ou menos, sei lá, 8 anos, uma coisa assim. E depois da faculdade, eu decidi que eu queria entrar na área de dados. Eu queria mexer com machine learning. Naquela época, ninguém sabia o que era, tava um negócio meio assim, sabe, meio esquisito. Só que eu queria mexer. Aí eu decidi entrar no mestrado. Aí eu passei no mestrado na UNB, para engenharia biomédica, com ênfase em inteligência artificial para a saúde. Aí foi quando eu dei meu primeiro passo. Pelo menos até ano passado, no retrasado, não existia assim, uma faculdade de ciência de dados. Começou, acho que a primeira do Brasil foi na UFG, aqui em Goiânia. Ah, entendi. Então não existe uma formação para isso. Cara, abrindo um parênteses, isso é interessante, né? Eu lembro quando a gente começou a faculdade de mecatrônica, eu já gostava da domótica, cara, da automação residencial. Eu já achava bacana a ideia do negócio, mas, cara, foi isso naquela época, 2009? Foi 2009, né? 2008, 2009. Cara, só que naquela época a automação já era um negócio embrionário e já era difícil da gente pensar a longo prazo numa automação residencial, né? Imaginar que o corpo ficaria da forma que está hoje, esse corpo da engenharia em si. E é interessante você falar disso, porque também na época que você escolheu fazer o mestrado para esse fim, o machine learning também era um negócio que estava
começando, né? Ou seja, era quem realmente se interessava e gostava que foi a fundo numa faísquinha, né, cara, que tinha do mercado disso aí, né? Exatamente. A gente, naquela época, era uma aposta, né? Uhum. Eu terminei, eu estava ali no 8º período, mais ou menos, a gente pegou inteligência artificial de matéria optativa na PUC. E eu olhei o mercado, assim, de mecatrônica, eu falei, não sei não, hein? Aí eu já queria mais que ir para TI. Aí foi quando eu conhecia machine learning, inteligência artificial, todas essas coisas. E é tudo, naquela época, junto com a domótica, era todo mundo embrionário, por exemplo. A gente formou em que ano? 2014, 13? Em 2010, 11, foi quando eu tomei essa decisão, mais ou menos. A Alexa era totalmente impensável. Uhum. Os sistemas de reconhecimento por voz eram extremamente rudimentares. Não era extremamente rudimentar, mas era rudimentar comparado com o que é a Alexa hoje em dia. Comparado com o que é o Google hoje em dia. Né? Então era tudo muito, muito no começo, era tudo muito novo. E de 10 anos para cá a gente vê o que aconteceu, né? O ponto que a gente já está. Tanto que evoluiu daquela época. Então eu persegui uma ideia, a minha aposta deu certo. Hoje em dia eu estou muito bem, trabalho para uma empresa americana, fazendo o que eu gosto de fazer, o que é mais importante de tudo, porque se eu não fizesse o que eu gostava, sim, não ia adiantar ganhar bem, nem ser bem sucedido, nem nada. E foi uma aposta, do mesmo jeito que vocês apostaram na domótica, eu apostei no machine learning. Então, aí como a vida funciona, né? Todo mundo ali começou no mesmo tronco de árvore e cada um foi para um canto diferente. Mas é legal também, cara, parar para pensar que principalmente nesse assunto específico da inteligência artificial, hoje ela se encontra com a gente na domótica, né? Sim. Porque a infinidade de coisas que o IA tá vindo aí é um absurdo. Que até, cara, uma pergunta que chegou pra gente que eu queria te fazer, eu acho que você é uma pessoa ideal para responder. Como que você hoje define a inteligência artificial? Cara, é o que eu digo, a inteligência artificial ela é estratificada hoje em dia. Pra você ter noção, nem a nossa própria área chega num consenso exatamente do que é o que. Eu vou te falar o que é o consenso mais geral, que foi o que eu aprendi na UNB, que foi o que a minha orientadora me ensinou. A inteligência artificial já viu o Exterminador do Futuro? Pensa na Skynet, pensa, sei lá, em algum Aqui, robô. inclusive o Iago, o Murilão falou para mim, cara, você tem que perguntar pro João Paulo sobre o Skynet. Pensa na Skynet, pensa na... Vocês já viram o Westworld? Pensa na Dolores, naqueles robôs lá do parque temático. Pensa no T-1000. Só falei referência velha. Quem tiver menos de 20 anos não vai nem saber o que eu estou falando. Mas beleza. Então, o que é uma inteligência artificial? Ela é uma consciência, da forma que a gente conhece uma consciência, dentro de uma máquina. Vamos pensar assim, a gente chama de AGI, Artificial General Intelligence, que é uma inteligência que ela consegue... eu não sei como é que é a tradução em português, mas ela consegue fazer reasoning como humanos. Então, por exemplo, um humano, ele sabe que isso aqui é uma xícara, sabe que para xícara a gente coloca coisas dentro dela. Os modelos que a gente tem hoje em dia de inteligência artificial, eles não sabem que uma xícara dá para pôr dentro dela. Eles não entendem o conceito de xícara. Ele sabe o que é. Ele sabe o que é uma xícara. Se você tirar uma foto e mandar para o modelo de IA, ele vai falar, é uma xícara. Mas ele não entende o conceito do que é uma xícara. Entende? Então tem essa inteligência artificial que é a geral, que é o que a gente fala que é o que a gente está todo mundo procurando. Hoje em dia é a corrida do ouro. Quem conseguir criar a primeira, cara, acabou. É a última invenção que a humanidade precisa fazer. É literalmente a última invenção. E temos estratificações dentro dela. Então, dentro da IA, a gente tem a IA forte, que é a AGI, a gente tem a IA fraca, que é o Machine Learning. Deep Learning, o ChatGPT, por exemplo, acho que está dentro da fraca ainda. E as fracas são... Nós não estamos preocupados em dar consciência. Nós queremos que ela resolva um problema muito bem resolvido. Então, você pode criar um modelo para reconhecer xícaras. O modelo ele vai ter uma performance sobre-humana em reconhecer xícara. Ele vai ganhar de um humano. Se você passar 10 mil fotos para um humano, o modelo vai acertar mais vezes quando tem uma xícara quando não tem do que o humano. Isso aí é fraco. Então ela é muito boa em fazer só uma coisa. E isso é o Machine Learning. Machine Learning são modelos mais, a gente chama de rasos, são modelos mais fracos do que tem no Deep Learning, por exemplo. Deep Learning o próprio nome já diz, aprendizado profundo. Então ele já tem um passinho a mais que o Machine Learning simples. Só abrindo alguns parênteses aí para eu acompanhar um pouco o seu raciocínio. Por exemplo,
para a gente falar no AGI, eu tenho que passar pelo Machine Learning, que tem que passar pelo Deep Learning, que eu tenho que para chegar lá. Ninguém É sabe. isso? Ninguém sabe. Ah, É simples ótima assim. pergunta, né? É simples assim. São várias linhas de raciocínio. Tem Entendi. linhas de raciocínio que falam. Se você juntar um monte de modelo de machine learning fraco, você chega numa consciência forte. Tem gente que, particularmente, eu sou mais um pouco dessa linha, que é uma linha mais filosófica, que é o seguinte. Uma consciência, ela não é redutível. Você não consegue pegar uma consciência e quebrar ela em partes. E falar assim, olha, essa parte faz isso, essa parte faz isso, essa parte faz isso. Ele já fala assim, uma consciência ela é muito mais subjetiva à própria existência do ser. Então, para mim, já é um pouco mais complexo. Mas, que não falei, tem gente que são diversas linhas, tem pessoal que acredita nisso, que várias partes juntas formam uma consciência, tem gente que fala que não é assim. E é um campo totalmente aberto. Você perguntar para qualquer pesquisador, pode perguntar para mim, o mais influente que tem, ninguém tem uma resposta, porque ninguém sabe o que é uma consciência de fato. O que é uma consciência? O que define uma consciência? Entende? É um campo extremamente aberto, a gente não chegou num consenso ainda. Entendeu? Entendi. Hoje você trabalha especificamente com Machine Learning. Com Machine Learning. Por quê? Machine Learning dá dinheiro. Se eu quisesse mexer com o EDA e perseguir esse sonho da consciência, eu teria que ser um pesquisador. Entendi. Não que seja menos do que quem mexe com Machine Learning. Lógico que não. Nunca isso. Mas quem paga as contas no final do dia é Machine Learning. As empresas elas trabalham mais com Machine Learning, porque Machine Learning você resolve problemas do mundo real de fato. Cara, me dá um exemplo, por exemplo, do que por exemplo, que você fez, que você ou desenvolveu, ou trabalhou em conjunto, enfim, que foi totalmente diferente, alguma coisa nesse sentido, para entender. O que eu considero que foi mais diferente que eu fiz foi minha dissertação de mestrado. A minha dissertação de mestrado ela foi focada em criar um sistema para classificar regiões de interesse em mamografias. Então, a gente tem a imagem de uma mamografia. Uma mamografia basicamente é um raio-x, em alta definição. Então, o meu sistema, ele pegava aquela imagem e marcava regiões de interesse para um médico poder analisar mais de perto. Porque o que acontece? Até para um médico treinado, se você pega uma mamografia, é muito complexo de analisar. Existe muito tempo, muita experiência, uma coisa... É muito tempo de treinamento para o médico poder analisar aquilo lá, direito, de forma correta. Se o médico fala, olha, eu acho que aqui tem um câncer, e o que acontece com o paciente, né? O paciente vai ter que fazer ali uma biópsia. Para a mulher é extremamente desgastante. Você fala, olha, talvez você tenha um câncer de mama. Pensa o tanto de estresse que isso gera. Imagina. Então a ideia do sistema era, vamos reduzir a taxa de falso positivo. Né? Que é falar assim, olha, eu acho que tem, aí você faz a biópsia e não tem. Então a gente marcava essas regiões de interesse, falava, olha, médico, tá aqui a região. Isso reduzia o tempo dele de analisar uma imagem, então ele conseguia analisar mais imagens por dia. E isso, a intenção era reduzir a taxa de falso positivo. E num percentual, qual foi a taxa de assertividade desse sistema? Putz, aí você me pegou, não lembro. Eu acho que era uma coisa tipo assim, acho que era 86, 87%, uma coisa assim. Mas aí que tá. O meu sistema ainda estava muito embrionário, então era meio que uma análise inicial. Se eu quisesse continuar com ele, eu teria que ir para o doutorado. Aí mais 4 anos ganhando R$2.000 por mês, né? E não tava rolando naquela época mais, né? Mas foi diferente. Por que eu falo que foi diferente? Porque desde aquela época eu já tinha esse lado, pendendo para esse lado de, putz, o machine learning clássico, do jeito que ele é hoje em dia, ele não é o futuro mais também. Quando eu estava terminando o mestrado, eu já estava vendo que isso aqui não vai dar mais certo. Por quê? Eu trabalhava com uma categoria de suspeição de câncer de mama, chamava, acho que era BIRADS 4 ou 5, não lembro agora. Que era uma área assim, tipo, muito complexa, confundia muitos médicos, era um problema muito difícil. A minha orientadora, ela coletou imagens por 10 anos disso, e ela só conseguiu coletar, eu tinha tipo 200 imagens só, de tão raro que era essa categoria. E o meu sistema ajudava nessa categoria específica. Então, como eu tinha pouca imagem, eu já tinha essa ideia de que a consciência humana, você não precisa de 10 mil imagens para conseguir reconhecer uma xícara, por exemplo. Um médico, ele também não precisa ver 10 mil raios-x para reconhecer uma área de câncer de mama. Então, eu já trabalhei mais focado em como é que eu faço mais com menos. Eu tenho menos dados, entendi. Então eu tenho que fazer um sistema melhor com menos dados. Porque hoje em dia, um sistema de machine learning, ele depende de dados. Então, quanto mais dados você tiver, melhor ele vai ficar. E não é assim que a consciência funciona, concorda? Se eu mostrar uma bola 2 vezes para minha filha de 9 meses, ela vai saber o que é uma bola. Por mais que ela não consiga expressar a bola, ela sabe o que é, entendeu?
Tá, e a partir desse momento, para que lado que pende o Deep Learning? E vamos imaginar o seguinte, você parou num ponto onde quanto mais com menos, perdão, mais com menos, né? Ou seja, analisar o mínimo possível para ter uma maior assertividade, certo? Isso. E isso você fez de uma forma rasa usando o Machine Learning. Já estava com o pé no Deep Learning. Né? Ah, tá, entendi. E aí que entra, por exemplo, a partir desse momento, você bota o Deep Learning justamente para um tipo de análise mais profunda? Como é que funciona? É exatamente isso. O Deep Learning, a gente tem o que a gente chama de rede neural artificial. A rede neural, foi a primeira vez que alguém tentou modelar, não foi a primeira vez, mas foi a primeira vez que a gente chegou no modelo matemático que funciona para um neurônio, para um cérebro humano. Então, uma rede neural ela é feita de uma unidade ou um neurônio, que é basicamente a simulação de como o neurônio funciona. Você pega aquilo lá e faz 10 mil conectados um com o outro. Então, isso é uma rede neural. O Deep Learning pegou esses 10 mil e aumentou para 1 milhão. Então, é literalmente isso. A gente simplesmente pegou as redes que já existiam, deixamos elas muito maiores, criamos especializações, por exemplo, tem rede que é especialista em reconhecer texto, rede que é especialista em reconhecer imagem. Criamos especializações para essas redes. Então, isso é o Deep Learning. É você aprofundar a rede neural ao máximo que der. Isso aconteceu por 2 motivos. A gente começou a ter mais poder computacional. Então, nós já tínhamos mais, por exemplo, placa de vídeo. Redes neurais rodam em placa de vídeo. Em 2012, mais ou menos, foi a primeira vez que alguém descobriu que dava para fazer isso. E temos computadores mais fortes e temos mais dados. Então, o Deep Learning ele não foi para essa área de mais com menos. Ele foi de mais com mais. Você tem mais dado? Então tem mais rede. Me manda aqui, vamos fazer funcionar. Ah, entendi. E deu certo. Diga-se de passagem também. Entendi, cara, que massa. Cara, e o seguinte, hoje eu acho que esse assunto da inteligência artificial, ela tá muito em alta, porque eu acho que pela primeira vez o usuário final, vamos dizer assim, ele tem acesso a isso. Ou seja, a gente pode entrar no chat GPT lá e pesquisar alguma coisa e ter o resultado através de uma IA. Você acha que é por esse motivo que as coisas criaram como é que eu te explico? Tipo assim, criou toda essa força, essa mídia que está em volta disso, apesar de que até assistindo vendo alguns outros assuntos disso, o pessoal fala, não, isso já foi utilizado, já vem sendo utilizado há muito tempo. E eu concordo, um ponto desse, por exemplo, na época daqueles telefones que já corrigia o que você falava, ou seja, digitavam a palavra, que corrigiam a palavra, ou seja, conforme você ia utilizando, por exemplo, beleza usando BLZ, quando você clicava num B, já te dava essa opção. Eu acredito que a partir daí, eu acho que já tinha uma inteligência por trás, né? Isso. Por que o ChatGPT está em voga? Basicamente por 2 motivos também. O primeiro é a primeira vez que o usuário ele tem contato direto com uma inteligência artificial tão boa. Tipo, é muito boa o ChatGPT. Ponto. É a primeira vez que a gente consegue conversar com um robô de fato. Por exemplo, a gente já conversa com o robô tem um tempo. Você vai lá não vou falar nome de nenhuma empresa, mas qualquer chatbot de qualquer empresa, você passa raiva com o chatbot, não passa? Se eu quero pagar uma conta, você não consegue porque a porcaria do chatbot não te dá uma opção. Então a gente já vem desenvolvendo tecnologias de conversação, de chatbots que a gente fala, há bastante tempo. Que nem você falou, o teclado celular já é uma rede, não sei exatamente se é uma rede neural não, mas é um sistema de machine learning rodando ali atrás. Só que o usuário ele não tinha o contato direto. Quer dizer, se você perguntar para qualquer pessoa na rua, você sabe o que roda aí no seu celular quando você digita uma palavra? Ela não vai saber o que é. Você sabe, é meu teclado. Não sabe o que é. O ChatGPT foi a primeira vez que criaram um sistema bom o suficiente, um sistema inteligente o suficiente e falar ao usuário, tá aqui, usa. Você tem um contato direto com ele. Então essa foi a primeira grande revolução. A OpenAI, que criou o ChatGPT, eles criaram um produto com o IA que é extremamente legal. Cara, interessante porque assim, querendo ou não, quando a gente fala em machine learning, deep learning, a gente está falando, é um assunto obviamente complexo, principalmente por ser novo para a grande maioria. Então, quando a gente pensa, poxa, mas para eu falar alguma coisa,
e a pessoa me entender, a gente tem que escrever aqueles códigos gigantescos e tal. E, de fato, era algo que eu imaginava também que fosse. Quando o Iago até me apresentou o ChatGPT, ele me mostrou um texto. Ele falou assim, cara, lê esse texto aqui sobre automação. Eu falei, pô, que massa. Pois é, o ChatGPT. E eu achei assim, falei, pô, primeiro impacto, né? Assim, falei, pô, que doideira, né? Para onde que isso aí tá caminhando. Mas, de toda forma, aí ele falou assim, só que Ciro, vamos supor que esse texto aqui você tenha achado que ficou muito técnico. Não, vamos colocar para ele explicar para a gente isso aqui com uma linguagem mais... Acho que ele utilizou até para um bebê entender, não foi? Alguma coisa nesse sentido. Cara, ele reformulou o negócio. E não é possível que eu estou vendo isso. Exatamente. Então, assim, cara, eu fiquei impressionado com a facilidade da gente utilizar. Sabe, eu fiquei muito impressionado. Eu falei, poxa, eu posso, né? A gente pode colocar aqui e o trem vai acontecendo aqui na hora. Ou seja, não preciso de um programa específico, não preciso de ser um programador, basta entrar lá e digitar, o negócio acontece, né? Exatamente. Eu que já estava 8 anos na área, quando eu tive acesso a primeira vez, eu falei, puta, que negócio massa, cara. Foi assim, eu fiquei muito chocado quando eu vi a primeira vez. Porque ele é muito útil para diversas coisas diferentes. Eu lembro quando a primeira vez que eu usei ele, eu estava testando. Eu falei, vou testar esse negócio até ver onde ele para. Teve um texto que eu testei com ele, eu testei o texto, a mesma frase, a mesma frase, em 3 línguas diferentes. Eu comecei com o português, mudei para o inglês e terminei com o alemão. Ele respondeu a pergunta. Cara, isso é muito sinistro. Eu já trabalhei com alguns modelos que tinham essa capacidade, mas aquilo lá foi, e assim, são várias pequenas coisas que quem não está na área não percebe, porque é muito massa. Por exemplo, ele guarda o contexto da conversa, então se você... me responde aí a pergunta que eu te fiz há 10 minutos atrás. Ele vai te responder do mesmo jeito que ele respondeu a primeira vez. Isso é muito difícil de fazer. E a OpenAI fez sucesso por causa disso, porque é muito poderoso, revolucionou o jeito que nós criamos redes neurais, que a gente chama de LLM, Large Language Models, que são responsáveis por fazer isso. O treinamento, mas que nem você falou, se você pegar o core do ChatGPT, lá tem técnicas que tem paper dos anos 80, dos anos 90. Só que ninguém nunca pegou esses papers e falou assim, vamos ganhar dinheiro? Entendi. E fizeram dar certo, né? Mas enfim, aí levanta um monte de polêmica, a gente pode conversar depois. Mas foi isso. Assim, o grande choque para a sociedade é você ter uma ferramenta tão poderosa na mão de todo mundo. É por isso, assim, até nessas polêmicas, você acha que esses dias eu vi o Elon Musk falando justamente para começar a ter uma forma de... Qual foi a palavra que ele usou? Tipo de puxa, cara, fugiu aqui. Tipo uma forma de controlar. Nossa, esqueci agora a palavra, mas, ou seja, para você controlar o uso disso, porque é uma ferramenta muito poderosa na mão de todo mundo, né? É uma ferramenta muito absurda na mão de Você acha que essas polêmicas que você citou entram um pouco nisso, por isso que ele fez esse tipo de comentário, não? No caso do Elon Musk, não, porque a única coisa que ele estava falando é, gente, para de desenvolver aí que eu tenho que fazer minha empresa aqui para conseguir desenvolver igual. Foi basicamente, o Elon Musk é isso que ele estava pensando, com certeza. Okay. Agora, as polêmicas são reais, por exemplo. A OpenAI, eles falam que ela fez o scrapping da internet inteira. Ela pegou dados da internet inteira para treinar o ChatGPT. Para você ter noção, é tanto dado que toda a Wikipédia do mundo inteiro, se eu não me engano, é tipo 3% da quantidade de dados que eles usaram. Então é muita coisa. Literalmente a internet inteira eles usaram para treinar o ChatGPT. Aí entra várias coisas, por exemplo, escritores que tiveram seus textos usados no ChatGPT, e se você percebe a influência deles, isso como é que fala? Plágio ou não? Entende? Por exemplo, o quão privados são meus dados de fato? Porque quem que deu autorização, por exemplo, eles pegarem informação minha? Ou das coisas que eu escrevo? Programadores, já teve programador processando o OpenAI, porque usaram códigos deles para treinar o ChatGPT. Entende? Então, é um mercado tão novo que ninguém sabe exatamente o que pode acontecer. E que nem você falou, é uma ferramenta muito poderosa na mão de muita gente. Uma criança, eu gosto de brincar. Se eu tivesse 13 anos hoje em dia, eu nunca mais ia escrever um trabalho na minha vida. Juro pra você. Porque o cara faz tudo, o ChatGPT faz tudo que eu preciso, sabe?
Então, tipo, é muito novo. É uma nova era que está começando agora, que a gente vai ter que aprender a lidar com ela. E ninguém sabe exatamente como ainda. E, por curiosidade, você sabe se dá, por exemplo, para fazer o chat GPT... Hoje está no 4, né? Isso. Você sabe se dá para fazer o chat GPT 4 desenvolver o 5? Eu acho que sim. Inclusive, eu acho que já estão fazendo isso. Né? Exatamente. O Isaac Asimov, um escritor, sei lá, da década de 50, 60, que é um grande escritor de ficção científica, escreveu Eu, Robô, escreveu A Fundação, enfim. Quem é nerdola aí de ficção científica sabe. Ele falava que a brincadeira... O Isaac Asimov, da década de 50, ele já falava a brincadeira vai acabar quando as IAs começarem a escrever IAs. Naquela época ele já falava em inteligência artificial. Entendi. Por quê? A partir do momento que elas começaram a fazer isso, a gente não sabe mais o que está acontecendo ali. Hoje em dia a gente já não sabe. Então, por exemplo, nem quem criou o ChatGPT tem plena noção das capacidades que ele tem. Entende? Entendi. Então, quando os robôs começarem a criar robôs, aí, meu amigo, aí a brincadeira vai ficar um pouco complicada. Né? Aí a ficção vai ser real, né? Exatamente. Cara, assim, uma outra pergunta aqui, ó. Inteligência artificial e automação na redução das tarefas rotineiras, das tarefas rotineiras humanas. Como que isso influencia? Você acha que dá para ter um bom resultado disso? E há mais automação? Acho que sim. Vou falar do que eu automatizo na minha vida até agora, que é, por exemplo, eu sou programador, eu trabalho com código. Então, se tem algum conceito que eu não entendo, se tem alguma biblioteca que eu não sei usar, o ChatGPT me ensina. Eu não uso mais o Google, eu não tenho mais paciência para usar o Google para aprender alguma coisa. Eu converso com o ChatGPT até eu entender. Então, por exemplo, às vezes eu tenho que escrever algum código fora da empresa que eu trabalho, claro, se eu fizer isso me demitem, mas algum projeto meu, pessoal, eu coloco o código lá, ele me devolve sem o erro que estava dando. Isso já é uma automatização para tarefas rotineiras da minha profissão. Uhum. Agora, quando a gente coloca a domótica no meio, aí começa já uma coisa que a gente já conversa há um tempo, que é assim, o futuro, eu imagino que a casa ela seja totalmente integrada ao dono. Então é como se você não está falando mais com a Alexa, você está falando com o seu amigo que é a sua casa. Então, por exemplo, uma conexão que eu não vi ainda sendo feita. Cheguei em casa, vamos supor que ainda tem uma Alexa. Alexa, escreve, eu esqueci de mandar um e-mail lá para o meu secretário, escreve um e-mail para o meu secretário falando isso, isso e isso. Pronto. Você não precisa nem abrir mais seu computador para escrever um e-mail. Entendeu? Isso é o primeiro nível de integração, acho que vai ter esse. De sistemas que já existem de domótica com o ChatGPT ou com qualquer modelo GPT que tenha. As próximas desenvolvimentos que eu acho que vai acontecer são modelos GPT ou qualquer outro tipo de... O GPT não é o único que tem, tá? Nessa categoria. Uhum. Mas são modelos GPTs, vou chamar de GPTs para ficar de fácil entendimento. Né? Uhum. Mas são modelos GPTs de ponta a ponta. Então, por exemplo, hardware que já são feitos com um GPT dentro. Entendi. Entendeu? Entendi. Cara, e hoje, na domótica ainda, voltando um pouco agora também para a realidade da Offworks. Claro que hoje não tem esse nível de conversa. Claro que ainda é embrionário nesse ponto para residências e tudo, mas você vê um avanço rápido disso. Por exemplo, nesse ponto, nós temos, vamos supor, o amigo casa, né? Vamos colocar o amigo casa ali como um assistente virtual. A gente, por exemplo, espalha microfones na casa, de que você vai ter acesso fácil para poder falar qualquer coisa, tudo. Você vê isso hoje como um avanço rápido? Você vê essa integração aí vai ser rápida? Eu acho que vai ser bem rápido. A primeiro nível vai ser bem rápido, que eu falei de sistemas que já existem com o GPT. O segundo nível talvez demore um pouco, porque GPTs ainda são modelos muito grandes, então não é fácil você ter equipamentos pequenos. Mas eu vejo isso avançando um passo inacreditável de rápido. Eu já tenho ideias que eu falei. Eu tenho meu pé na engenharia também. Então eu imagino sendo utilizado até na indústria, até chão de fábrica. Enfim, eu acho que vai ser uma coisa muito rápida. Aí, voltando ainda no machine learning, por exemplo, uma vez que a gente tem a gente tem esse universo, vamos colocar que uma fábrica, por exemplo, tenha um sistema inteligente, né, de diferentes níveis. Por exemplo, vamos colocar no primeiro nível.
A gente está falando em Deep Learning porque esse assistente inteligente, no caso, ele vai aprender as rotinas da fábrica, talvez para ele, nossa, esse horário aqui a gente já liga uma iluminação, esse horário a gente já liga as máquinas, talvez, a gente já manda uma mensagem para a pessoa já fazer, por exemplo, para a secretária fazer um café, alguma coisa nesse sentido. Esse aprendizado da fábrica, vamos colocar que vamos colocar que vai ser instalado amanhã isso. Esse aprendizado, a gente está falando em Deep Learning? Ou não? Pode falar já no AGI? Não, né? AGI ainda não, né? Não, AGI ainda não. AGI, no dia que a AGI existir, você fala assim, olha, dono da fábrica, demite todo mundo que agora é comigo. Ah, ok. Entendeu? Aí já é a consciência que você havia dito, né? Exatamente. Porque a gente ainda precisa muito de ter um humano falando o que fazer. A gente está nesse passo ainda. No dia que a IA descobrir sozinha o que fazer, o que o ChatGPT já mostrou alguns indícios de que consegue, aí o negócio fica um pouco mais elaborado, para problemas complexos, é claro. João Paulo, seguinte, até a próxima pergunta fala um pouco disso, que é sobre o impacto disso nos empregos, nos trabalhos, nas profissões. A gente pode falar que hoje o IA está no primeiro estágio? De impacto em profissões? É. Eu acho que sim. Ela não está tirando profissões ainda, mas você já tem vislumbres de, putz, esse carinha aqui eu já consigo demitir, hein? Fala assim, entendi. Não sei não. Já tem vislumbres disso. Eu acho que não sei se demora ou não sei como é que vai ser, mas assim, eu não imagino ninguém demitindo ninguém ainda, porque, vou te substituir pelo ChatGPT. Não, as primeiras pessoas impactadas vão ser freelancers, por exemplo. Um exemplo a gente tem o que a gente chama de ghostwriters, né? Que são pessoas, escritores que você contrata para escrever texto sobre qualquer coisa. Um artigo, alguma coisa assim. Eu acho que esse pessoal vai ser os primeiros a sentir o impacto. Porque antes eu precisava de um cara desse para escrever para mim. Hoje em dia eu coloco um texto bruto no ChatGPT, ele me devolve um texto de qualidade profissional. Entende? Então, profissões assim eu acho que vão ser as primeiras impactadas. O freelancing, o que a gente chama de contractors, né, que são pessoas que não têm um vínculo empregatício de fato com algum lugar. Eu acho que elas vão ser os primeiros, sim. Hoje, apesar de várias ferramentas parecidas com o ChatGPT, hoje o ChatGPT é o que lidera de longe assim, a inteligência, ou seja, sim, o sistema mais bem desenvolvido disso. É o sistema mais bem desenvolvido de todos. Ainda é cheio de falhas, quando você começa a usar. Por exemplo, hoje em dia eu já consigo reconhecer textos que foram gerados pelo ChatGPT. De tanto que eu já usei, eu já consigo reconhecer o padrão dele. Mas ainda assim é o melhor assim, disparado. Temos alguns sistemas já nascendo agora, que a gente chama de open source, né? Que é o cara crê, fala, tá aí, é de graça para todo mundo. Já estão nascendo. Já vejo algumas empresas com isso tendo a possibilidade de alcançar o OpenAI, mas assim, eles já estão bem na frente. Foi o quê? Eu tava vendo a estatística lá, foi a primeira empresa a conseguir 1 milhão de usuários em tipo 4 dias. Um negócio assim, foi um negócio ridiculamente rápido. A Netflix levou, sei lá, 6 meses, 7 meses pra conseguir. Entendi. Entendeu? Cara, e sobre, por exemplo, a inteligência que fica por trás de rede social? O que é essa inteligência? Por exemplo, alguns exemplos assim, a gente está conversando com alguma coisa, eu tenho certeza que daqui a pouco, quando eu pegar meu telefone, o que vai ter lá é inteligência artificial, né? Um chat de PT falando comigo de alguma forma. Outro ponto também é aquelas questões, eu estava trocando ideia esses dias com o Iago, ele comentou comigo sobre acho que é o TikTok, né? Que é o mais inteligente, é o sistema mais inteligente de redes sociais, não é isso? Então, como que funciona essa inteligência artificial por trás da rede social, cara? O que acontece é o seguinte, eu não sei exatamente qual é o tipo de modelos que eles usam, o que eles estão fazendo de fato. Não são modelos, ainda que eu saiba, de GPTs-like, né, que a gente fala, mas são modelos de machine learning e deep learning. Então, o que acontece ali? Eles estão recolhendo pontos de informação de uma pessoa o tempo todo. O seu celular gera... Essa estatística é uma coisa absurda. Tipo, você gera, sei lá, 100 megabytes de informação sua a cada hora. Um negócio assim. Junta isso no dia, em um mês você tem gigas de informação sobre uma pessoa. Então tem esses algoritmos lá atrás analisando tudo isso. Padrão de comportamento, padrão de clique, padrão de voz, né? Que o povo fala assim, eu tava falando de alguma coisa outro dia e começaram a me mandar propaganda disso. Eu nem pesquisei na internet. É exatamente isso. Então eles ficam lá atrás pesquisando tudo isso, controlando todo esse tipo de informação e vão te oferecer tudo
pro seu perfil exato. Então, o Ciro gosta de carro, o Ciro gosta de música sertaneja, o Ciro gosta, não sei, de futevôlei. Então, eles vão estar sempre te bombardeando com coisas desse tipo. O que, de novo, muita polêmica em volta. Porque você fica totalmente fechado numa bolha que você não sabe mais o que existe fora. Você não tem mais contato com outras pessoas que são fora dos seus gostos, entendeu? Cara, você tá aí um ponto interessante, João. Eu várias vezes eu já excluí rede social. E de fato eu não sou um usuário assíduo, não. Mas me cansa extremamente, porque, por exemplo, eu gosto de carro, eu gosto de moto. Aí eu clico num anúncio ou qualquer coisa de moto para dar uma lida. Cara, é só moto que aparece para mim. E aí eu não consigo sair daquilo para ver outras coisas, para ter outras curiosidades. Aí, por exemplo, uma única vez que eu entro numa outra coisa, a gente é bombardeado com aquilo. E eu acho assim, um saco de verdade. É onde que realmente, poxa, tá sendo muito mais do mesmo. Tá demais já, né? Tá demais, cara, tá demais. Então você não deixa você sair um pouco para ver, por exemplo, eu gosto de carro e de moto. Mas esses dias eu vi caminhonete que eu achei super legal. Mas não aparece novidades de caminhonete porque eu vejo com muito pouca frequência. Aí eu passo um tempão sem mexer, sem olhar as coisas e tudo. Quando eu volto, aí dá uma limpada. Mas para mim é um ponto que, assim, de fato, me tira muito o prazer de mexer, sabe? Exatamente. Assim, eu considero um problema enorme. Enorme isso. Muito grande mesmo. Por motivo de, além disso, além de eles só mandarem o que eles acham que você quer ver, eles têm também o que eles gostam de mandar. Então, por exemplo, o Iago deve saber que mexe com marketing. Eu comecei nessa vida de Instagram tem uns 2, 3 meses já. Cara, você não acha conteúdo educativo no Instagram. Não acha. Porque eu sou bombardeado o tempo todo com dancinha, com piada, vídeo engraçado e coisa de bebê. E comida. E assim, aí às vezes eu até sigo caras da tecnologia que, enfim, do que eu quero ler, eu não recebo isso. Porque não engaja. Então o Instagram, além de mandar o que ele acha que você quer ver, ele vai te mandar o que ele acha que engaja. Aí tá outro problema para mim, que o que ele acha que, por exemplo, o patrocinado. Um dia eu peguei meu Instagram e tava dando olhada, eu achei que tinha estragado. Eu falei, cara, não é minha conta, porque não tinha postagem sim de que eu seguia. Uhum. Sabe? Eu sigo pouca gente, como assim, eu não sou muito ligado, eu não fico mexendo muito e tal. Quando eu comecei a rolar assim, era patrocinar. Eu falei, pelo amor de Deus, cara. E eu não tô suportando mais os patrocínios. Tanto que eu conversando um dia com o Iago, cara, deu pau. Só pode, porque não tem condição a gente receber tanto patrocínio de coisa nada a ver. Aí onde eu acho que é um negócio que, por exemplo, eu sou bombardeado com patrocinado num negócio que eu nem gosto nem quero ver. Exatamente. Tá demais. Tá demais, é verdade. A gente está perdendo controle sobre isso. Isso gera polarização, porque, puxando um pouco para a política, você não escuta o outro lado, você só escuta o seu lado, as coisas que você acredita. E, cara, às vezes você tá errado. Às vezes tem alguém que tá certo, que você não tem contato com essa pessoa. Isso separa as pessoas, isso separa grupos, isso é extremamente perigoso. E é extremamente perigoso também do ponto de dados. Por quê? Isso vira uma questão de hegemonia nacional. Por exemplo, o Senado dos Estados Unidos chamou lá o CEO do TikTok para falar, velho, o que vocês estão pegando aqui dessa merda? E o cara teve que prestar explicação de o que eles estão coletando de dados. Porque o TikTok, ele é de Singapura, eu acho, na verdade, ele é da China. Mas, enfim, tem relação direta com a China. E Taiwan, não sei. Enfim, é daquele lado de lá, né? Dos inimiguinhos, dos inimigos. Aí, isso é uma questão de hegemonia nacional, porque eles estão coletando informação do cidadão americano e entregando para o governo chinês. Porque a gente sabe que o governo chinês tem controle sobre essas coisas das empresas. Isso é muito sério. Então, por exemplo, já teve vários escândalos. Por exemplo, o último grande que teve foi uma empresa chamada Cambridge Analytica. Essa Cambridge Analytica, ela fazia campanhas políticas usando dados coletados do Facebook das pessoas. Não sei se você lembra, mas teve uma época que o Mark Zuckerberg também teve que ir lá no Senado eu lembro disso. Dar explicação de o que estava acontecendo. E o Mark Zuckerberg assim ele praticamente falou, foi mal, eu não esperava que fosse acontecer. Porque os caras começaram a coletar dados do Facebook das pessoas,
começaram a criar conteúdos de extremismo para essas pessoas, direcionar, targetar essas pessoas. Por exemplo, o Brexit, que foi quando a Inglaterra se separou da União Europeia. A Cambridge Analytica estava envolvida. Então ela controlava a opinião popular. Isso foi um escândalo gigantesco, porque envolveu muitos países, superpotências, que estavam na mão de uma empresa privada. Entende? Então esse pessoal eles têm muito controle sobre quem é o Ciro, por exemplo. Eu estava lendo alguns artigos da Cambridge Analytica, eles falavam que com 20 pontos de dados, eles já sabiam quem era o Ciro sem saber que era o Ciro. Então, por exemplo, o que são pontos de dados? Por exemplo, o Ciro gosta de moto, isso é um ponto de dado. O Ciro gosta de não sei do que, isso é outro ponto de dado. A gente sabe que o Ciro é do Brasil, a gente sabe que o Ciro é de Goiânia. Enfim, pega esses pontos que aparentemente são aleatórios, com os algoritmos deles, eles conseguem falar, esse é o Ciro, sem saber que é o Ciro. Eles te davam um ID específico seu. Entendi. Entendeu? É assim, isso do meu ponto de vista é extremamente perigoso. Tanto que eu falo, como qualquer invenção tecnológica na humanidade tem esses dois lados, né? Ou você pode usar para fazer muito bem, por exemplo, para a área da saúde, para a educação, ou você pode usar para fazer muito mal. Que é igual tudo, né, na verdade? Igual tudo, qualquer invenção é assim. Pô, os caras que criou o Santos Dumont lá, quando criou o avião, ele nunca imaginou que iam estar usando na Primeira Guerra para tacar bomba na cabeça dos outros, né? É assim, enfim, É, a humanidade. E é engraçado, né, porque tá caminhando para um lado que a gente perde a noção para onde vai, né? Exatamente. Literalmente. Você pode perceber perde totalmente a noção, né? A gente, como sociedade, tá perdido, cara. A gente não sabe o que acontece, a gente tem uma coleira na gente o tempo todo. E isso, infelizmente, esse tipo de avanço que traz, né? Mas, enfim, eu tenho esperança que vai melhorar, acho que vai mudar, acho que, assim, as coisas vão ficar um pouco mais... Acho que todo mundo também vai aprender a lidar com isso, né? Exatamente. Vai aprender a lidar com o que é inteligência artificial de alto nível. Eu acredito que nessa questão da consciência, do AGI que você falou, eu acho que é pouco tempo para atingir um patamar desse. Até também lendo algumas coisas, o tempo das revoluções de expansão de tudo, ele foi só diminuindo, né? Exatamente. Então, por exemplo, para a Revolução Industrial, para a quarta Revolução Industrial, cara, foi muito menos tempo do que as primeiras, ou seja, conforme vai tendo tecnologia, vai tendo inteligência para isso, hoje aliada a uma inteligência artificial que não erra, né, praticamente. Então, a cada vez mais rápido vai ficando, vai encurtando esse tempo para a gente ter essas novas revoluções aí, que for da inteligência artificial, da tecnologia e assim por diante. Mas o detalhe que eu acho que é interessante, assim, com o passar do tempo, claro que as coisas vão evoluir muito mais, só que quem está por trás, ou seja, um João Paulo que está por trás e entende como funciona na íntegra, ou seja, você domina a máquina até então, você também vai estar muito mais maduro, por exemplo, daqui 10 anos, vamos colocar que a gente vai encurtar desses 30 da quarta revolução para 10 anos ou para 5 anos, você vai estar muito mais maduro e entender muito mais também como que a máquina funciona, né? Exatamente. Eu acho que isso também é responsabilidade de quem cria, né? Eu acho que a responsabilidade do profissional, você tá trabalhando assim com um negócio que você acha meio esquisito, e assim, não tem um compasso moral muito bom, cara, eu acho que é sua obrigação denunciar ou sair, ou enfim, não se envolver, no mínimo não se envolver, né? Porque, que eu falei, o tempo de evolução está diminuindo, a humanidade está cada vez mais criando ferramentas que diminuem esse tempo. Então, um pesquisador com chat GPT na mão, ele publica um artigo, ele tem um entendimento de algum problema muito mais rápido do que ele tinha há um ano atrás. Uhum. Tanto que é pequeno o espaço de tempo. Então, por exemplo, tem pesquisadores que estão usando o chat GPT para criar coisas novas. Entende? Entendi. E quando a gente chegar nele, é por isso que eu falo, a AGI vai ser a última invenção da humanidade. Porque pensa alguma coisa que tem todo o conhecimento de toda a história da humanidade e tem poder de capacidade de pensamento infinito. Acabou. Ele resolve qualquer coisa. Entende? Uhum. João, voltando agora um pouco na domótica, hoje, por exemplo, a gente tem na automação residencial, por exemplo, a gente tem cenas. Só explicando, isso para você é redundante, mas só para quem está nos assistindo entender. A cena, por exemplo, eu vou assistir um filme, eu aperto, por exemplo, um pulsador ou uma tecla no próprio aplicativo e tudo. E, por exemplo, uma sala de cinema inteira se movimenta para o momento do filme. Ou seja, liga o receiver, baixa um telão,
abre um sofá, fecha a cortina, liga o ar-condicionado à temperatura que você quer, ou seja, acaba que você cria uma cena, ou seja, uma memória daquilo que tem. Eu acho que, pensando em inteligência artificial, hoje, na nossa realidade da automação residencial, controlado por um assistente de voz, com toda início, ou seja, nesse primeiro estágiozinho que as coisas estão acontecendo com a Siri, com a Alexa, com o Google Home, por exemplo, você já viu algo assim mais robusto, ou seja, nas suas pesquisas, você já viu algo assim que entrega mais do que já tem, porém ainda não está comercializado? Não vi ainda. Que nem eu falei, a parte do mundo físico ainda não vi tanto avanço físico. Eu vi um avanço no mundo digital, com o GPT. Mas no mundo físico eu não vi quase nada ainda. Engraçado que eu acho que esse é um passo, igual a gente comentou, obviamente, logo a pouco, esse é um passo que vai ser, a gente vai dele rápido, só que eu acho que eu acredito que esse ainda para um ano que vem, vamos colocar assim. Por que eu estou dizendo isso? A gente tem o costume de viajar pelo menos 2 vezes por ano para feiras internacionais, onde a gente tem uma feira que é muito interessante de ir, que é a CES. Ela acontece todo janeiro em Las Vegas, que para mim é uma das, eu acredito que seja, tá? Não tenho certeza absoluta, uma das maiores feiras de tecnologia do mundo, onde, por exemplo, as grandes marcas aí, as grandes marcas, grandes players tipo Samsung, Sony, por exemplo, a BMW lançou aquele carro que mudava de cor, enfim, eles lançam as inovações lá, ou seja, o que vai tocar no mundo naquele ano sai nessa feira. E não se fala disso. Ou seja, e é uma feira, cara, você não faz ideia do tanto que é gigante. Ela é muito grande no stand em si, sempre no mesmo stand, mas eles escolhem normalmente um hotel ali, que são aqueles cassinos, tudo para fazer uma outra parte, que é o mais legal que eu achei, que por sinal eu não vi, eu não sabia que tinha, onde, por exemplo, é segmentado. Então tem assim, por exemplo, um grupo russo, tem um grupo, cara, os indianos estão trazendo coisa demais. Inclusive eu fui no Vale do Silício esse ano, o que a gente vê de indiano lá é impressionante. É impressionante, os caras estão dominando a tecnologia aí. Aí tá. Então assim, tem vários grupos num galpão bem grande, é como se fossem startups, cara. E ali eu acho que é onde é a mina de ouro de uma Apple, é a mina de ouro do Google, que pega essas empresinhas, pega essa galera e é tudo uma turma nova, cara. Sabe? Que aí pega aquilo que é interessante para um sistema de um Mac, por exemplo, vamos pegar, vamos incorporar, a gente compra lá. Mas enfim, e acabou que eu descobri isso. Acho que eu estava no penúltimo, no último dia, eu não consegui, a gente não conseguiu andar nessa feira, nesse lugar específico, por muito tempo. Mas enfim, eu falei disso porque assim, ano passado a gente não viu, ano retrasado não falou disso, e falando diretamente da automação residencial, a gente frequenta a Cydia. Aí a Cydia é Estados Unidos também, mas todo ano é uma cidade diferente que eles fazem. E não se comenta, e falando assim, uma feira que ela já é mais específica para áudio e vídeo, né, que a gente trabalha aqui, e também na automação, quase não se fala, sabe? Vem várias inovações de equipamentos, novos sistemas de automação, de controle, novos equipamentos de áudio e vídeo, cada vez mais conectado, cada vez com streaming, cada vez com conexão via assistente de voz embutido, mas não se fala em inteligência artificial. Exatamente. Muito provavelmente esse sistema já usa algum tipo de IA atrás, mas é que nem eu falei, assim, ainda é muito... A integração não é aquele negócio smooth, né? Não é aquele negócio, sabe, mais... Qual que é a palavra que eu posso usar? Mais natural. É uma integração de, eu ainda tenho que apertar um botão, eu ainda tenho que falar, e aí Alexa, ou sei lá o que Alexa, e aí Siri, ainda tenho que ter esse passo a mais. Para mim, o que essa nova onda de inteligência artificial pode trazer para a domótica é excluir esse passo. É deixar as coisas uma integração não totalmente natural, mas bem mais natural. Então, por exemplo, você estava mencionando a questão das cenas. O que eu imagino é o seguinte.
você tem o seu Apple Watch no braço, você tem seu celular no bolso, e você tem seu sistema de automação em casa. Vamos supor que no seu dia de trabalho, o seu batimento cardíaco, tá? Você passou muita raiva, seu batimento cardíaco ele ficou meio alto o dia inteiro, o seu modelo, a sua casa, ele tem acesso às suas mensagens de celular, então ele, pelo texto que você mandava, ele já via que você não estava muito legal, você já ia chegar estressado em casa. Aí agora pensa você chegar em casa e já ter uma música mais tranquila tocando, uma luz mais dimerizada, um ambiente mais tranquilo, talvez já ligar na televisão alguma coisa, o jogo de futebol do dia, que seria o time que você acompanha, e tudo isso já pronto, já o seu freezer ali já está numa temperatura mais baixa, já gelando sua cerveja, e o seu assistente virtual você vai chegar em casa e falar, e aí Ciro, tudo bom? Eu vi que você estava tendo um dia meio complicado, que tal a gente... o jogo do Corinthians aqui tá passando agora, sua cerveja ali já tá na temperatura -4. Então você sentar aqui um pouco e relaxar, tá ligado? Uhum. Você não tem que apertar nenhum botão, você não tem que falar nenhuma cena, você não tem que chamar a Alexa pra nada. Essa integração vai ser natural, entendeu? Entendi. Você hoje, se fosse apostar em algo para o meu ramo, no caso da domótica, era esse que você acredita que daria? Cara, seria essa a aposta? A minha opinião de leigo assim, do mundo da domótica, eu acho que é isso. Eu acho que acho que essa integração ela vai ser mais natural, vai ser mais, enfim, vai ser o seu brother lá virtual, entendeu? Cara, engraçado, eu tô super ansioso para isso, porque como, assim, eu não tô vendo nada nessa realidade ainda, né? No caso de algum tipo de integração mais forte desse jeito que a gente está falando, vocês vão colocar no estágio 2. Primeiro estágio, esse mais raso, a gente tem que falar um e aí Siri ou e aí Alexa para poder ativar o seu assistente. E no estágio 2, eu acho que nem tanto ele entender uma mensagem que você mandou, mas talvez, por exemplo, você já chega em casa e tal momento, isso você pode programar com um horário. Por exemplo, vou programar um horário aqui de tal hora para casa me receber desse jeito que eu gosto. Mas, ou seja, você vai lá e coloca e marca, ou seja, você agenda a sua casa para aquilo. Uhum. Então, eu acredito que dessa forma que você está falando, talvez nós teríamos um passo um pouco mais, não sei se posso falar até um pouco mais burro do que isso, né? Porque, ou seja, ele vai, talvez, ao invés de entender, pô, está chegando tal horário, já vou preparar tudo isso aqui, entender a situação que está, mas, por exemplo, pô, entre esse horário e esse horário, qualquer momento ele vai chegar, eu já vou deixar essa luz aqui ligada. Uhum. Certo? Eu acho que para um momento dele entender se você está bem, ou tá feliz, ou tá desanimado, para preparar a casa de acordo com o seu humor, eu acho que já é um estágio 3, 4, né? Você acha que já está mais acima que isso? Eu acho que tá. Assim, é o que eu vejo. Eu acho que a gente precisa talvez de mais integração, você sabe? Sim. Por exemplo, uma coisa, você deixar sua casa integrada apenas àquele ambiente, certo? Ou seja, você não está tirando, como é que eu falo, hein, cara? Por exemplo, no momento desse, sua casa está integrada ao seu smartwatch, está integrada ao seu celular que está integrado às vezes até ao seu escritório, certo? Então, nesse momento, eu acho que sim. Aí o negócio também super estágio 3, 4, 5, que for. Isso que você falou, exige uma integração maior. Mas é o que eu falo, é nessa hora que eu imagino que uma empresa de automação daria uma de Apple. Por exemplo, vamos supor que você cria, eu não sei como é que chama, o cérebro da casa lá. Um computador central da casa. Controlador. Um controlador central da casa. E nesse controlador central, olha, nesse controlador tem o GPT, um modelo GPT rodando dentro dele. Você quer ter todo o poder dele? Então olha aqui, eu tenho essa geladeira que tem integração, eu tenho esse programa de celular, que se você instalar no seu celular já vai para o seu smartwatch também e vai ter essa integração. Entende? É o que eu falo, que, por exemplo, quem tem plano da Apple sabe. Você começa ali com o Apple Watch, quando você vê, já tem um MacBook, já tem um iPhone, já tem tudo. Eu que eu digo. Porque a integração é tão boa, cara, que chega a ser desperdício não comprar tudo, entendeu? Então eu imagino que seja isso. Você vender já uma solução com todas as respostas prontas para a sua integração. A sua integração vai ser a sua integração. Cara, é engraçado você falar isso, que agora eu tô lembrando do IoT.
Ainda mais agora com a IoT, que cada vez mais os equipamentos estão conectados, Exatamente. é fácil você conseguir linkar isso, né? Por exemplo, tem controladores hoje em dia que você não precisa ser da mesma marca, por exemplo, do seu ar-condicionado. É um controlador infravermelho, que você fala com o Google e o Google ativa ele. Entende? Então você não precisa necessariamente ter todos os produtos da mesma marca. Agora, criar os portais de conexão, criar essas conexões, é o segredo do negócio, entende? Por exemplo, um outro tipo de proveito que eu vejo para esse tipo de modelo. O ChatGPT tem um negócio assim, que se você falar assim, ChatGPT, finge que você é um professor de história dando aula para uma turma de 8ª série do ensino médio. E ele vai falar igual um professor de história que dá aula. Pensa isso para os seus filhos. Ter uma integração dessa na sua casa com seus filhos, por exemplo, não dando as respostas para fazer a tarefa, mas ajudando a fazer a tarefa. Escolhendo programas educacionais para as crianças, tirando dúvidas que as crianças têm durante o dia. Você consegue fazer isso com a Siri também, mas é aquela voz robótica, aquela resposta meio quadrada, entende? Ele não é um professor de 8ª série dando aula para uma molecada de 8ª série, entendeu? Não mesmo. Cara, falando nisso, até abrindo um parênteses nisso que você falou, você acha que esses assistentes virtuais aí de telefone, cara, por exemplo, a Siri eu não uso. Eu acho ruim, não vejo que funciona para mim de uma forma natural. Você acha que essas grandes marcas vai tendenciar em botar um negócio assim? Olha, a Microsoft comprou a OpenAI, né? 49 bilhões. Eles comprarem e eles estão integrando, não sei se estão integrando, já integraram o GPT no Bing. Então, hoje eu não uso o Bing, né? Faz 10 anos que eu não uso um programa, qualquer coisa da Microsoft. Mas o Bing, eles falam que hoje em dia você pesquisa nele igual você pesquisa no GPT, ele conversa com você. Eu não usei ainda. Mas ele já está integrado no Bing, a Microsoft já está integrando em todo o pacote Office, o GPT. Então, vai ter essa integração. Por exemplo, eu uso um aplicativo que chama Notion. Você já ouviu falar? Demais. De notas e tal. O Notion ele já tem, ele chama de Ask to AI. Então, provavelmente só funciona em inglês. Se você colocar assim, olha, começa a escrever aí para mim um roteiro de um filme de ficção científica que vai acontecer no ano 2035, e você vê lá, ele já te dá o roteiro. Entendeu? Cara, bom, será se a Apple não vai entrar nessa onda aí, cara? Claro que vai, né? A Apple tá quietinha demais. Né? Desse rolê aí. Tá mesmo, cara. É tá muito quieta. Então eu acho que qualquer hora ela vai entrar dando voador em todo mundo. Cara, porque eu vou te falar um negócio, a chance de eu voltar pra Microsoft é zero. Rapaz, esse negócio do Bing quase me convenceu. Eu falei, não, cara. Tem que fazer esse negócio. Aí eu vou desistir, não vou dar. Cara, uma outra pergunta aqui. Qual a sua opinião sobre robôs integrados com IA, como a Mecha? Bom, não conheço a Mecha, nunca ouvi falar. Mas robôs integrados com IA é o futuro também. Tem uma empresa nos Estados Unidos que chama Boston Dynamics. Eles são uma empresa... Você já viu aqueles vídeos do Atlas, que é um robôzinho que fica fazendo pirueta, correndo de um lado para o outro? Sei muito demais. famoso no YouTube. Sei, dessa empresa. É um robô que roda com IA também. Inclusive, há uma outra linha de pensamento para o AGI que fala o seguinte: não tem como a gente criar uma consciência se essa consciência não tiver noção de espaço temporal. Então, eles falam que não tem como criar uma consciência sem um corpo. Aí tem toda a linha de pesquisa na robótica que é para isso. Mas é o futuro também. Cara, infelizmente a primeira coisa que acontece para que eles vão ser usados primeiro? Para a guerra. Porque quem financia a Boston Dynamics é a Marinha dos Estados Unidos. Eles vão ser usados para guerra. Assim, querendo ou não, já não ganha, né? Em vez de você mandar um moleque de 20 anos de idade levar tiro, você manda um robô lá para o robô se matar. Vai ser usado para guerra, vai ser usado para entregas. Eu já vejo muita startup hoje em dia fazendo testes com robôs automatizados para entrega. Para mim também está na linha de frente do futuro. Eu acho que demora um pouco mais essa parte específica, porque envolve, enfim, é muito complexo, né? Você criar um robô. É muito mais difícil que criar só um software. Muito mais difícil. É um outro nível de dificuldade totalmente diferente. Mas eu vejo como futuro, sim. Hoje a empresa que ela lidera na questão de robótica é a Boston? Eu imagino que sim. Eles têm o Atlas, que é o robô mais famoso. Eles têm um cachorrinho também, não sei se você já viu. Já vi. Que mostra o vídeo do povo chutando o cachorro. E fala assim, esse cachorro, nenhum cachorro foi ferido nesse vídeo.
ele também é um robô utilitário, que já é utilizado, inclusive, em campo de batalha, né? Você coloca lá, sei lá, o robô carrega 300 kg, aí eles acompanham os batalhões, o povo coloca carga neles e, enfim, faz lá as manobras que eles têm que fazer. Mas eu tenho quase certeza que a Boston Dynamics é a principal do mundo hoje em dia, em termos de robótica. Cara, saquei. Agora, mudando um pouco de assunto aqui, de um fato que eu lembro, eu gosto de futebol americano, né? Você sabe disso. Agora, cara, eu quero que você me conta por que você começou a jogar futebol americano, cara. Cara, eu sempre gostei, desde moleque. Cara, interessante que aqui no Brasil, né? Que o negócio já é Exatamente, tão pouco difundido. Mas eu sou daquela geração dos anos 90, né, cara? A gente via muito filme de futebol americano na sessão da tarde, por exemplo, cinema em casa, essas coisas. Eu via muito filme daquilo lá. E eu achava sensacional, um jogo que você pode bater nos outros livremente assim. É isso que eu quero fazer, e eu sempre gostei. Aí quando eu cheguei em Goiânia, eu sou paraense, né, nasci em Belém. Quando eu cheguei em Goiânia, descobri que tinha um time aqui, eu falei, agora é minha chance, agora eu vou jogar. Aí foi quando eu comecei a jogar. Joguei 5 anos, eu acho. Cara, era o Rednecks? Não, era o Tigres, que depois juntou com o Rednecks. Ah, tá. O Rednecks era... Mas é daqui de Goiânia também, não é ou não? É de Goiânia também. E quando você foi para o UNB, não tinha lá ou não? Joguei lá também, joguei 2 anos e meio lá. Foi lá que você machucou o braço? Não, machuquei o braço aqui. Foi aqui? Eu quebrei o braço e continuei jogando. É isso aí. Lá eu joguei 2 anos e meio, a gente foi campeão do Centro-Oeste. Acho que foi... A gente ganhou um campeonato nesse tempo. E também foi uma experiência muito boa, assim. Eu acho que esporte, né, cara? Querendo ou não, o futebol americano... Você acompanha ainda, João? Vocês acompanham? Acompanho bem menos, porque eu virei pai, então qualquer chance pra dormir, eu vou dormir. E os jogos geralmente são muito tarde, né, cara? Então eu não consigo. Geralmente eu vejo domingo à tarde. Tem uns jogos que começam, sei lá, 4 da tarde, aí eu consigo ver. Mas agora os jogos principais, os da noite, eu não consigo acompanhar mais, não. Eu vejo no máximo. Cara, você sabe que eu esqueço, cara. Eu tem tempo que eu não acompanho assim uma temporada inteira, sabe? Igual assistir. Eu acho massa. Cara, eu fui no jogo. Eu sempre quis, né, ter oportunidade de ver um jogo ao vivo. Fui no jogo dos Cowboys contra um time de Washington. Eu esqueci o nome agora. Commanders, eu acho. Commanders, exatamente, Commanders. Cara, lá no estádio do Cowboys, no AT&T Stadium. Putz, cara, que sensacional. Agora, massa. Se eu não me engano, ainda é o maior telão suspenso do mundo. Cara, é muito gigante o negócio. E sabe o que é o mais top? É um estádio daquele tamanho, imenso, todinho climatizado mesmo, cara. Tanto que é o seguinte, tava nesse dia lá, tava calor, e assim, e lá dentro do estádio tava uma friaca. Você pira. Não, cara, assim, cara, é outro nível de esporte, é outro nível de comprometimento das pessoas, é outro nível de liga. Mas você sabia que o futebol americano usa muito IA também? Não. Muito IA. Como? IA, ela não é só usada para coisas físicas, assim, ela é utilizada para dados, para você processar dados também. Então, por exemplo, você tem 11 jogadores, 22 jogadores, né? 11 no ataque e 11 na defesa. Eles têm modelos de IA para prever, por exemplo, lesão, quando se o cara vai machucar ou não, quantos pontos com o jogador X ou Y vão conseguir fazer na temporada, quantos tackles ele vai conseguir fazer na temporada. Então... Não, calma aí, cara. Pera aí, que essa informação de mapa minha mente. Pera aí, mas ele pega esses dados do quê? De um jogo? Ele analisa ele analisa o vídeo? Ele analisa o histórico do jogador, os dados, lá eles coletam dados de absolutamente tudo, né? Sabem tudo o que acontece dentro do campo. E vídeo também eles usam para fazer esse tipo de análise. Então, por exemplo, eles sabem, sei lá, temporada passada o jogador fez 62 pontos. Então eles já conseguem, a partir da temporada passada, da outra temporada, eles já conseguem prever mais ou menos quantos pontos ele consegue fazer essa temporada. Entendi. Tá ligado? E também tem outros fatores como, por exemplo, segurança. Já teve uma competição, que era um site de competições de ciência de dados e IA. Uma competição onde você analisava vídeos dos jogadores dando pancada um no outro, né, que dando tackle, e a competição era, descobre se esse jogador vai ter alguma lesão no futuro ou não, a partir da pancada que está no vídeo. Então a gente analisava o vídeo, criava um modelo de IA, que falava assim, olha, nessa jogada aqui ele tem uma chance de 70% de ter tido uma concussão. Porque tem concussões que acontecem que o jogador nem sente, mas aconteceu. E é muito perigoso, né? Tanto que jogadores que se aposentam
a vida dos caras praticamente acaba, porque eles já estão todos ferrados. Aí eles usam isso para segurança também. Então, por exemplo, já conseguem criar regras baseadas em modelos de IA. Então, sei lá, um tackle não pode ser, sei lá, peito para cima, porque a gente analisou que 70% das vezes que isso acontece, o jogador vai sofrer alguma lesão. Eles usam isso para proteger os jogadores também. Cara, é tudo, cara. O Palmeiras, aqui no Brasil, é o time que eles construíram uma empresa de ciência de dados e inteligência artificial para eles. É um dos maiores cases de sucesso da América do Sul de dados para esporte é do Palmeiras. Pô, faz quanto tempo que o Palmeiras não para de ganhar? Tem, sei lá, 3, 4 anos que os caras não param de ganhar, bicho? Pra ser sincero, eu não acompanho, cara. Futebol cara, sim. Se o pessoal acompanhar, vocês me corrigem. Mas sim, o Palmeiras, você vê toda final de Libertadores ou toda final de qualquer coisa, tá a porcaria do Palmeiras lá tem muito tempo. Porque o Abel Ferreira, que é o técnico, ele entende isso. Então ele tem uma equipe de dados atrás dele, analisando o dado o tempo todo e dando para eles as melhores opções. Cara, que massa. É tudo, cara. É tudo. Tudo vai ser integrado com algum IA no momento. Pode ter certeza. Em 2021, eu assisti uma série sobre futebol americano, só que mostra o backline do negócio, ou seja, mostra como é que é a rotina de treinamento deles, como que são as reuniões, por exemplo, com os wide receivers. Aí, cara, é engraçado que tem um técnico para cada grupo desses. E como que funciona essa conversa com eles, de análise. Só que assim, é o técnico lá, analisando um jogo anterior, que ganhou, que perdeu, ou analisando o outro time, e mostra isso, ele não mostra o jogo em si. Que foi assim, um negócio que eu achei sensacional, adorei ver. Em 2021 não se fala nisso. Não, bom, pode ser que talvez fosse algo que eles queriam manter escondido, mas não tinha isso. Outro, por exemplo, é aquela série da Fórmula 1, Drive for Life, que eu achei massa pra caramba, porque assim, eu nunca gostei de Fórmula 1, nunca me deu vontade de assistir, mas entender como que funciona por trás, principalmente eu que cuido do comercial, como que funciona a mente daqueles caras que tá por trás da escuderia. Cara, eu fiquei fã do esporte, sabe? Fiquei fã, achei massa pra caramba como que funciona tudo. E principalmente como que eles fazem as análises de dados dos carros, né? Ixi, bati a mão aqui. Dos carros, do desempenho do carro. Cara, é sensacional. Vai pra tudo hoje em dia mesmo, né, cara? Pra tudo, cara. Pra tudo, né? Você quer ver? Você já viu um filme que chama... Eu não sei o nome em português, chama Moneyball, que é com o Brad Pitt? Que Já demais. Ele era um técnico de um time de beisebol e ele contrata um nerdola pra ajudar ele. Demais. Aquilo lá já era ciência de dados sendo aplicada, sei lá, aquele filme tem... A história do filme tem uns 30 anos, 20 anos já. Foi quando... E ele faz, se eu não me engano, naquele filme lá, ele faz no papel, velho. No papel. Né? O cara calcula no quadro, é isso mesmo, probabilidades. Aquilo lá já era ciência de dados sendo aplicada para o mundo real. Para o problema que eles tinham que resolver. Fórmula 1 também. Para mim, a Fórmula 1, em termos de esporte, ela é a vanguarda da engenharia. Você pode ver que tem coisa que chega primeiro na Fórmula 1 e depois chega nos carros convencionais. Os caras não tiram tecnologia de lá. Então, cara, tudo na vida, você consegue ter dados daquilo lá. Se você tem dados, você consegue ter uma opinião educada. Não é mais uma opinião baseada em achismo, baseada em experiência. Não que experiência e achismo seja errado. Lógico que o feeling de um profissional importa muito em qualquer decisão. Mas quando esse profissional tem lá informações concretas, fica muito mais fácil. Feeling mais isso, mais a informação. Exatamente. Isso faz um profissional, um time completo, um profissional completo hoje em dia. Então, ele usa, por exemplo, você pode usar ciência de dados IA para analisar o mercado de automação e escolher o próximo produto que você vai lançar aqui no Allforce. Entendi. Entendeu? Cara, a gente está chegando no final. Eu queria te fazer uma última pergunta. Na história do João Paulo com inteligência artificial, hoje você está, né, muito bem empregado, no caso, uma grande empresa, trabalhando com machine learning. Como que você se vê daqui 5 anos? Daqui 5 anos eu falo assim, é um período muito curto com grande evolução nesse meio que você está. Como que você se vê daqui 5 anos? Vai estar no Deep Learning? Vai estar já
pensando em uma outra estratégia da inteligência Você artificial? pergunta eu como professor, eu como na área? O quê? Na área. Na área. Na área. Cara, em 5 anos, assim, eu não me imagino mais. Hoje em dia eu tenho uma empresa, né? Eu presto serviço, não sou bem funcionário. Mas eu imagino uma empresa maior trabalhando com tecnologia de ponta para coisa no Brasil. Especificamente no Brasil. Por quê? O Brasil é muito atrasado. Ah, JP, mas é muito atrasado. Anos? Não. Meses, talvez um ano atrasado, mas isso, a gente sabe que o mercado, você perde janelas de oportunidade que são muito boas, entendeu? Então eu imagino eu com a empresa daqui a 5 anos, com mais pessoas trabalhando comigo, focados em produtos com modelos do estilo GPT. Então eu imagino que a IA já vai ter avançado assim, a um ponto não absurdo, mas num ponto que a gente vai ficar abismado de novo, mais de uma vez, nos próximos anos. Imagino IAs integradas com equipamentos menores, como por exemplo, já GPTs, por exemplo, rodando no celular, rodando em equipamentos menores. Mas eu não imagino que esteja perto de uma AGI, não, que a gente está conversando aqui. Eu imagino que vai demorar um pouquinho mais. Beleza, meu jovem. João Paulo, cara, muito obrigado. Assim, eu fiquei muito feliz por você ter aceitado o convite, apesar de nós termos uma boa amizade. É claro que tá aqui hoje não só um amigo, mas um profissional que eu admiro, sabe, cara? É muito bacana parar para pensar que a gente estudou junto e você se tornou, cara, uma referência aos meus olhos e claro que para o mercado nesse assunto da inteligência, até mesmo por conta do mestrado que você fez, cara, sim, sensacional, eu sou seu fã. Muito obrigado mesmo, foi um prazer te receber aqui. Espero que você tenha gostado também. A gente está no começo, a gente tem muito que aprender ainda, mas nós fizemos aí definitivamente um melhor para te receber e que esse vídeo, essa entrevista seja um sucesso, que a gente veja isso aí daqui um ano para frente aí e dê boas risadas disso. Eu que agradeço, excelente oportunidade. Se eu pudesse, você viu que eu ficava falando 6 meses sem parar aqui. Eu que agradeço, fui muito bem recebido aqui, o podcast está de parabéns, a Offworks está de parabéns, vocês como pessoas estão de parabéns. Quem que imaginava, né, que a gente ia de badeco lá da PUC, ia virar empresário, os caras dominando Goiânia na automação, dominando o Brasil já, né, na automação. Eu conseguindo trabalhar para empresas de fora, assim... Coisa que a gente não imagina, né, cara? Nem de longe. A gente é muito louco. Nem de longe. Aqueles moleques iam pro Interpuc lá tomar um negócio esquisito. Tá louco, você tá doido. Essas coisas não lembra não, cara. Cara, a vida é um negócio muito louco. Eu que te agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Cara, deixa um abraço pra Jula por mim, pra Aurora. E valeu, meu irmão. Ó, a gente tá ficando por aqui. Não deixa de curtir, se inscreva, ativa o sininho aí para receber as notificações. E aqui pode ter um vídeo mais que pode te interessar, beleza? Valeu!